Vamos para mais um episódio do nosso Coisa Nossa, o melhor lugar para uma boa conversa sobre aquilo que de fato é nosso, nos interessa, faz parte do nosso cotidiano e mais ainda da nossa identidade. Seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você conosco nesse nosso podcast e, claro, ter a consciência de que nós estamos levando para as pessoas um bom diálogo, uma oportunidade de crescimento cultural, também intelectual e, sobretudo, inspirações, para caminharmos com mais identidade, com mais convicção daquilo que somos e ainda daquilo que nós poderemos ser. Se não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, vai lá, faz isso, ou então se inscreva ainda nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, estamos em todas elas, bem como nas plataformas de áudio. Sempre é oportuno você se alimentar do que é bom. E aqui a conversa é nossa, a conversa é sempre muito boa. Hoje estamos aqui com uma presença muito especial, nosso querido Pedro Henrique, aluno do 8º semestre do curso de Direito da FASC, Faculdade São Francisco do Ceará. Seja bem-vindo, Pedro. Que bom você estar aqui, meu amigo. É uma alegria, viu? Compartilhar esses microfones contigo. Bom dia, Ou bom dia, ou boa tarde, boa noite, é qualquer hora, porque qualquer hora pode assistir, né? Em qualquer momento vai estar disponível, né? É verdade. Então, saudar aqui meu colega Aldísio, né? É uma alegria poder compartilhar desse momento, compartilhar um pouco desse âmbito digital que estamos entrando, que é a revolução, que é o momento, né, esse professor, e que realmente vai tomar de conta e que nós enquanto estudantes, enquanto pessoas, tanto não só do direito, mas de qualquer outra área, nós temos que tomar posse também desses espaços, desses momentos. Então é uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouquinho, poder puxar um pouquinho também do nosso convidado que já vai ser apresentado. Vai já. E olha, e lá vou dando spoiler. Pedro é assim, ele chega e já diz, olha, vai ser por aqui, vamos fazer desse jeito. Isso é muito bom. Por que ele está fazendo isso? Porque, né, Pedro, a gente está discutindo muito esse assunto, nós somos colegas também de aula e do curso de Direito, e está muito forte a discussão sobre o direito digital, o impacto, o desafio, as perspectivas, e diretamente isso nos coloca olhando para o tema do direito eleitoral. Então não tem como pensar a relação entre essas duas realidades. Então o discurso, o debate, o diálogo em sala de aula está muito forte nesse tocante, né? E hoje, no tocante a justamente essa questão do tema eleitoral, né? Nós vemos atualmente uma campanha a nível nacional já bem online. Sim, né? sim. Tudo que acontece é num clique e momentos viram ali um disse, não disse, um é ou não é. Então, a gente vê que essa ferramenta do digital ela está sendo bem utilizada e muito utilizada no direito eleitoral. E é por isso que, por causa desse tema e por esse assunto, que nós estamos aqui hoje com a presença... Ave Maria, como é que eu posso dizer um adjetivo que não limite, mas que ao mesmo tempo abra para muitos outros? Vou chamar de amigo, né? Com o meu amigo... Isaac Luna, meu amigo, como é bom te receber aqui. Eu fico tão feliz, doutor Isaac, meu amigo Isaac, né, por recebê-lo aqui em nossa bancada, no nosso podcast. E é uma alegria sempre dialogar contigo, porque é ocasião de crescimento para mim, tenho certeza para muita gente. Olá, meu amigo Aldísio. Sempre um prazer incomensurável voltar aqui ao CPPcast. É um espaço democrático de debate, de discussão de ideias, de fortalecimento do nosso sentimento de pertencimento a esse lugar, a essa terra dos índios cariris, né? E, sobretudo, um momento de um bate-papo descontraído entre pessoas que estão querendo entender o que está acontecendo. Verdade. Todos nós estamos aqui buscando o entendimento. Ninguém tem a verdade, ninguém é dono da razão, mas é no diálogo, é na discussão, é no debate que nós podemos chegar a algum entendimento humano e racional. Por isso que eu também fico muito feliz com a presença do Pedro aqui, porque trazer a juventude, trazer o acadêmico de direito, o estudante que está vendo com outros olhos, né, que é de outra geração, que não é a nossa, que nascemos sem estar conectados,
né? Nós não fazemos parte dessa geração mais conectada, dessa geração que já nasceu em um mundo completamente disruptivo, né? Então aqui nós temos um time bom para fazer um bom debate, para discutir temas importantes, né? E sobretudo, para buscar entendimento sobre coisas que nenhum de nós sozinho ainda pode dizer com certeza que tem, né? Nós estamos diante de um momento de transição da realidade. E sempre que nós estamos em momento de transição da realidade da vida social, das relações sociais, nós precisamos ter muita paciência, muita calma e muito juízo para compreender o que está acontecendo ao nosso entorno. Maravilha. Eu vou logo direto, Pedro. Acho que é melhor, né? Assim? Sem arrodear demais, né? Como a gente diz, né? Mãe dizia assim, meu filho não arrudei muito não, vai logo ao ponto, né? Mas é o seguinte, Isaac, nós estamos experimentando uma sequência de crise, né? Ou um conjunto de crises. E dentre todas, a crise de conhecimento, que é uma crise epistemológica, que marcou também a modernidade, que marcou também o medievo, que marcou também a Idade Antiga, ou seja, a crise ela sempre fez parte do desenvolvimento, né, do progresso da civilização. E ela é extremamente oportuna quando nós sabemos identificar, né, suas causas, seus efeitos, né, seu sentido. Há um sentido no caos, há um sentido na crise também. Nós, acredito, estamos vivendo essa crise epistemológica, essa crise de conhecimento novamente, porque há uma busca e uma negação ao mesmo tempo do conhecimento. Isso pode impactar, essa é a grande questão que eu coloco de início, isso impacta diretamente, né, nas estruturas sociais, bem como também nos equipamentos, como ainda nas instituições, como por exemplo o processo eleitoral. Nós estamos caminhando para uma fragilização da democracia por causa dessa crise de conhecimento, ao passo que as pessoas fogem dele, negam o conhecimento e, consequentemente, negam a si mesmas? Bom, Aldísio, se eu tivesse resposta para essa sua pergunta, Opa. Eu estava ganhando muito dinheiro por aí. Mari, me chame então, porque... Eu tenho algumas inquietações Sim. e algumas dúvidas para que a gente possa encaminhar essa discussão aqui coletivamente nessa mesa. Sim. Vamos lá. Eu concordo plenamente contigo que nós vivemos uma crise antes de qualquer uma delas outras, que nós vivemos muitas crises paralelas, mas a mãe de todas essas crises é a crise do conhecimento e da verdade, que não é uma novidade. Sim. Sempre que nós temos uma mudança de paradigma no modelo produtivo da sociedade e nas tecnologias que comandam essa virada do modelo produtivo e do modelo econômico, nós temos crises, porque as pessoas não estão ainda absolutamente adaptadas ao novo. Nós não conhecemos ainda as consequências do que vai vir, não há certeza absoluta de que o novo que está sendo apresentado vai ser melhor do que o que já vinha dando certo ou do que vinha fazendo com que a economia, a sociedade se desenvolvesse. O que nós temos de novo agora, nós estamos justamente nesse momento, num momento de mudança do modelo produtivo, do modelo econômico e das ferramentas tecnológicas que fundamentam esse modelo, instrumentalizam esse modelo. A grande diferença que nós temos agora, que torna essa crise peculiar, absolutamente diferente de todas as outras, é que agora nós estamos diante de uma crise onde a tecnologia ela assume outros patamares. Até agora, toda mudança tecnológica que nós tivemos, todo avanço tecnológico que nós fizemos, colocava o indivíduo humano como o fator de decisão final. Né? Qualquer tecnologia que que foi inventada pelo humano até agora, pelo ser humano até agora, dependia do comando final do humano. Né? O uso, por exemplo, da energia nuclear depende da decisão final humana. Né? Tudo que nós construímos sempre tinha o ser humano como o último
elemento, o último espaço decisório. Dependia da decisão humana. E a decisão humana depende de uma perspectiva ética, de uma perspectiva moral, de uma perspectiva sociológica, consequencial. Hoje nós vivemos um modelo no qual tecnologias assumem o poder e a capacidade de decidir autonomamente sem passar pelo crivo da avaliação humana por último. Essa revolução que nós vivemos dos algoritmos é uma revolução que coloca a máquina na condição de tomar decisão autonomamente. Tira o ser humano dessa condição de sujeito, não é, que toma a decisão, que toma a frente, e ele fica em que lugar aí nessa relação com o algoritmo, com a máquina? E então, essa é uma questão fundamental, porque nós temos duas perguntas aí que definem qual será o futuro e o que nós precisamos fazer agora. Sim. A primeira delas, a primeira pergunta que é inquietante é: os algoritmos, os chatbots que estão por aí, que nós consultamos e pedimos para ele resolver problemas para a gente, e que já tem uma quantidade enorme de pessoas usando o chatbot como consultório para consulta terapêutica, etc. A pergunta é: os algoritmos hoje, eles são uma ferramenta que nós utilizamos para jogar o jogo, ou os algoritmos são jogadores que estão jogando conosco também? Agentes, né? Se eles são agentes diretos, né, de como as coisas irão se desenvolver na sociedade. E aí, em que medida esses jogadores algorítmicos podem definir situações, circunstâncias, a revelia do interesse humano? Em que medida esses interesses são interesses pré-definidos por quem tem o controle da programação dos algoritmos, e as demais pessoas, o cidadão comum, o cidadão médio, passa a ser, na verdade, ele e não o algoritmo o instrumento do interesse. Então, essa resposta é uma resposta que nos inquieta fundamentalmente, até porque disso surge uma questão muito interessante, que tem um livro muito, muito bacana chamado o Dilema do Século XXI, o maior dilema do século XXI, que é do Suleiman e Bhaskar, que são dois ex-executivos do Google, que eles apresentam o dilema do gorila. Diz, o gorila, ele é mais forte e resistente fisicamente do que qualquer ser humano. Mas quem está contido, quem está no zoológico, é ele, e não o ser humano. Por quê? Porque o ser humano tem uma vantagem sobre ele, que é a vantagem cognitiva, a vantagem da razão. Então, o ser humano, pela vantagem da razão, do conhecimento, consegue controlar, conter e dominar outros seres vivos, outros animais mais fortes fisicamente do que ele. Disso deriva a seguinte circunstância: se nós criarmos uma entidade mais inteligente do que nós podemos ser contidos e dominados por essa entidade. Então, em um futuro próximo, se não houver uma discussão séria, relevante, sobre o papel e o limite da inteligência artificial dos algoritmos, os contidos podemos ser nós. Eu me preocupo muito, Isaac, essa tua colocação, não a colocação em si, mas o conteúdo dela, né, porque nos faz pensar para onde nós estamos indo, né? A inteligência artificial generativa, né, a grande inteligência em que o próprio agente ele é capaz de criar outros agentes e não mais precisar do ser humano para criar, que parece ser um caminho quase que inevitável, parece que a gente está caminhando para isso. Isso me faz pensar se o ser humano, esse sujeito racional, ele não seria coisificado ao ponto de poder também ser descartado. Veja que isso é grave o que eu estou dizendo, não é qualquer coisa. Mas parece-me que há não chamo de caminho, mas há uma vereda, né, apontando, né, para essa realidade, né, nos permitindo dar passo nessa realidade. Então, isso seria, na tua visão, algo que já se aproxima, que é inevitável? Essa grande inteligência artificial, ela de fato, ela vai colocar o ser humano nessa condição de coisa relativa, ou em algum momento nós poderemos levantar o braço numa posição de luta e dizer: nós estamos aqui
nós nos autoafirmamos como sujeitos racionais, conscientes e não relativos à IA. E só um adendo Sim. na pergunta do Que é meio Aldir, louca, né? Essa... Eu, pegando um pouco estava aqui lembrando que eu participei de uma palestra que falava justamente sobre os avanços das inteligências artificiais. Foi até aqui na UAB do Crato, muito produtiva, né? E aí, o professor Isaac, eu gosto de chamar de professor, porque professor, assim, eu acho que deu um respeito bem maior, Aham. né? É o melhor título, é o melhor É o- título que eu gosto de ser chamado. Oh, maravilha. Eu me reconheço como professor. Isso é E, bom. e o professor falou bem na questão da evolução, né? A gente tem, na Primeira Guerra Mundial, em 1914, o avanço da tecnologia com o TA mecânico, né? A gente vê ali que começa a vir uma máquina que vai auxiliar a pessoa na sua atividade. A gente vê na Segunda Guerra Mundial o avanço dos combustíveis, né? Dos combustáveis, eu não sei nem se existe essa palavra, mas dos aparelhos a combustão. Que a gente vê as indústrias, né? O começo do processo fabril ali. E outro mecanismo que vem auxiliar o ser humano. A gente vem ali na virada do milênio com as tecnologias assistivas. Televisão, o avanço da televisão, né? A constância do rádio, o início da internet. E hoje a gente vê uma tecnologia pronta, que por muitas vezes chega a ser completa. Os GPTs, né, que são ali as conexões, elas começaram, salvo engano, em 2012, com Aldísio. Incríveis, 23 mil, salvo engano, eu estava vendo aqui, mas eu não achei. Mas é mais ou menos isso, se não for isso, é perto. 23 mil conexões, ou seja, 23 mil informações, prompts. Acho que não é nem prompts, não, mas tem um nomezinho. 23 mil conexões. Hoje, em 2024, 25, a última atualização, nós passamos de 23 mil lá atrás para 17 bilhões de conexões. Então a gente tem um aumento tão grande que uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos ela barrou o orçamento para desenvolver porque disse que a tecnologia estava ficando inteligente demais, né? Então nós temos pronto. E aí onde eu complemento a pergunta do Aldis, mas não para deixar mais fácil, e sim para deixar mais difícil. Nós temos hoje, né? E aí eu já vou deixar um gancho para uma resposta muito boa, que eu estou vivendo isso na prática lá no escritório. Se você pegar, você colocar o processo hoje no ChatGPT, no Cloud da vida, no Gemini. Gemini. Ele lhe dá todas as teorias, lhe dá tudo, lhe dá um caminho, lhe dá jurisprudência, lhe dá uma peça pronta, lhe dá a estratégia processual todinha, né? Então, a gente já vê essa substituição de uma pessoa. A gente já vê que realmente ali está substituída a pessoa. Mas eu sei que o professor Isaac ele vai ter uma resposta muito boa para isso. É por esse o questionamento, né? E daí surge um monte de outras, porque onde ficará o operador de direito, né? E o estudante de direito que está nesse dilema, né, entre dar o próximo passo, não é? Ou se já nesse próximo passo ele já será substituído, né? Como é que ele se posicionará no mercado, né? Enfim, então é muita coisa para pensar, Isaac. Tá contigo, meu irmão, pelo amor de Deus. Bom, se eu não conhecesse Aldísio há muito tempo e eu tivesse no meu ciclo mais íntimo de amizade, eu iria dizer que eu caí numa cilada, né? De perguntas para as quais eu não tenho necessariamente as respostas, mas que a gente pode pensar aqui a partir de alguns autores. Sim, sim. Eu vou começar pelo fim, pela pergunta de Pedro, para chegar na sua. Certo, perfeito. Veja, eu gosto muito quando o Byung-Chul Han, ele diz que a sociedade contemporânea, atual, hiperconectada, que ele chama de sociedade da informação, ou regime de informação, esse regime de informação se caracteriza justamente pela capacidade que esse regime tem de capturar a nossa atenção e suprimir a nossa liberdade em troca de comodidade, em troca de facilidade.
A tecnologia facilita a nossa vida. Ninguém pega mais uma fila no banco para pagar um boleto. Ninguém precisa mais esperar um dia da semana tal, porque é naquele dia que passa o tela quente para eu assistir o filme que eu gosto. Está tudo lá, para a hora que eu quiser. Ninguém precisa mais fazer uma petição, porque está lá, tudo pronto. Eu aceito entregar todos os meus dados, a minha vida privada, eu aceito colocar o meu tempo disponível a serviço da plataforma digital, eu aceito não pensar para comodamente assumir o pensamento que a inteligência artificial me entregou pronto. Qual é o problema disso? E aí eu gosto muito de falar do neuropsicanalista, neurocientista brasileiro, um dos mais respeitados no mundo, Miguel Nicoleles, que nos lembra sobre a neuroplasticidade do cérebro humano. Nada consome mais energia do que pensar. Pensar é uma coisa que dá trabalho, é uma coisa que consome energia, é uma coisa que lhe deixa esgotado. Então, se eu não preciso mais pensar, se já me entrega ali a resposta toda pronta, a tese vem pronta, se o argumento vem pronto, se a peça vem pronta, eu não preciso mais pensar. E, ao não precisar mais pensar, eu vou desprogramando os campos do meu cérebro, as conexões neurais que faziam com que meu cérebro pensasse. Neuroplasticamente, o cérebro vai se acostumando a não pensar. Vai se acostumando a receber a resposta pronta. E a capacidade reflexiva, que é característica do indivíduo humano, refletir a partir de parâmetros éticos, de parâmetros morais, de parâmetros sociais, para então decidir, vai sendo desprogramada. Veja, isso é de uma gravidade absoluta, porque nós não sabemos o que isso vai impactar nas próximas gerações. Agora parece tudo muito bom, parece tudo muito legal, parece tudo muito cômodo. E daqui a 50 anos? As novas gerações, a partir dessa agora que já está utilizando, manterá essa capacidade cognitiva, racional de pensar? Ou isso terá sido desprogramado pela evolução em razão das facilidades que as redes sociais nos proporcionam, que a inteligência artificial nos proporciona, nos dá a resposta pronto, eu não preciso mais pensar. Eu só preciso pegar, perguntar e receber a resposta e utilizar a resposta. E isso é absoluto hoje, não é só no campo do conhecimento, Aldísio e Pedro. Nós já delegamos pequenas decisões nossas do dia a dia aos algoritmos permanentemente. Nós já delegamos ao algoritmo dizer qual é o caminho que nós vamos fazer para voltar para casa ou para ir para algum lugar. A gente bota no Waze ou no Google Maps. E aí ele vai dizer o caminho que eu tenho que ir e eu vou seguindo irrefletidamente. E isso vai desprogramando, Aldísio, o neurocampo. O neurocampo é uma área do nosso cérebro que nos orienta geograficamente. Então, assim, antigamente a gente dizia assim, como é que faz para chegar na casa de Aldísio? Para chegar na casa de Aldísio você vai pegar na rua tal, aí na esquina tem uma bodega azul que tem um portão vermelho, você vai dobrar na direita nesse portão vermelho, lá na frente você passa por trás da capela que tem numa esquina e quando chegar ali em frente onde tem uma árvore bem grande, aí o seu neurocampo vai se geoespaciando e você vai se colocando no mundo. Quando você não precisa mais dos pontos de referência geográfica, porque o algoritmo já lhe deu o caminho, você vai localização. Você vai desprogramando o neurocampo. Né? Então, veja, nós corremos um risco muito grande de que em um espaço de médio prazo, nós tenhamos reflexos muito danosos pelo uso excessivo, pela substituição da nossa capacidade de pensar pela facilidade, pela comodidade de já ter a resposta pronta. É isso que Byung-Chul Han vai chamar
de regime da informação. Nós abrimos mão da nossa liberdade e nossa capacidade de pensar em nome da comodidade, em nome da facilidade. E isso está acontecendo sem que ninguém se dê conta ou sem que esse debate esteja na mesa, né? E aí eu volto para a pergunta do Aldísio para dizer que eu concordo com Yuval Noah Harari, né, quando ele diz que não tem nada definido. Nós estamos jogando um jogo, né? Não é a inteligência artificial, não é a capacidade da inteligência artificial que pode nos subjugar e nos derrotar. O que pode nos subjugar e nos derrotar é a nossa incapacidade humana de coletivamente perceber o que está acontecendo e agir. E colocar limites nisso. Porque, efetivamente, nós estamos em todos os cantos, em 21 lições para o século XXI, e o Yuval Noah Harari diz, olha, veja, está todo mundo olhando para essa questão aí, mas tem pouca gente olhando para como a evolução tecnológica da biotecnologia está andando. Então, hoje, 4, 5 jovens em uma garagem no Vale do Silício podem produzir um patógeno artificial que dizime metade da humanidade. Hoje, pessoas, o Yuval Noah Harari vai dizer que nós podemos, em um curto espaço de tempo, pela tecnologia já disponível, criar seres humanos efetivamente melhores do que outro. Biologicamente melhores. Até hoje, as diferenças entre os seres humanos foram só artificiais. Mas nada garantia que um indivíduo rico, uma família rica ou pessoas ricas tivessem habilidades e consciência melhores do que pessoas pobres. Inclusive, professor, esses dias eu li no jornal que foi dada a possibilidade de não haver mais pessoas com síndrome de Down. Porque os cientistas descobriram como corrigir o erro do cromossomo 21, né? Mas isso aí é a tecnologia usada para o bem. A questão é que o que está na mesa, e às vezes é o debate mais difícil, é a natureza humana. É a natureza humana. A tecnologia é para o bem e é para o mal. Eu gosto muito daquela parte lá no Mundo de Sofia, que é um livro introdutório do Jostein Gaarden, né? Quando a Sofia pergunta ao professor, mas professor, mas por que essa teoria aqui que o Max é tão bonita na prática e quando foi na teoria é tão bonito teoricamente, mas quando foi para a prática deu errado? Porque Max esqueceu de um detalhe, que qualquer teoria vai ser tocada pela mão humana. E tudo que é tocado pela mão humana assume os efeitos do bem e do mal. Então, essa mesma tecnologia que nos garante muitos avanços, evidentemente, claro, a tecnologia trouxe muitas coisas positivas e maravilhosas para a nossa vida, né? Muitos avanços na saúde, etc. Mas o que nós precisamos discutir é na mão de quem essas tecnologias estarão daqui para frente. Quem comandará isso e com que propósito, né? Por isso que o Yuval Noah Harari vai dizer, olha, quem tiver dinheiro, num futuro próximo, muito próximo, vai conseguir criar filhos biologicamente, geneticamente mais potentes, melhores, mais capazes, mais inteligentes, com mais habilidades do que a massa. Então, pela primeira vez, nós podemos correr o risco de ter realmente um grupo humano mais hábil, mais saudável, fisicamente mais forte do que os demais, em razão da tecnologia e do dinheiro, né? Então, veja, são riscos. Uma seleção artificial, né? Não mais uma natural, seleção né? artificial que, veja, Aldiz, às vezes eu fico a pensar como o Freud estava certo quando ele dizia que a arte fala do futuro com mais propriedade do que a ciência. Verdade. Porque isso tudo está lá em Admirável Mundo Mudo de Aldous Huxley. Sim. Né? A sala de agora quando você estava falando. A sala de fecundação é justamente isso. Seres humanos criados artificialmente em um laboratório sob demanda. Nós estamos precisando agora mais de trabalhadores braçais. Então cria lá, libera mais oxigênio para aquele tubo. Aí esse tubo, o cérebro vai ficar mais condensado, não vai pensar. É mais trabalhador. Agora o trabalhador intelectual, aí você libera mais substâncias.
Veja, o Aldous Huxley pensava nisso ali na primeira metade do século passado, né? E talvez nós estejamos vivendo o pior dos mundos das duas grandes utopias do século passado, né? O 1984, né, do Owen, e o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Agora, e aí eu vou com o Yuval Noah Harari. Isso é determinante? Isso já está decidido? Não. Nós temos a capacidade ainda de refletir, de frear isso e de retomar o controle, a humanidade retomar o controle coletivo e democrático. Faremos isso? É o que está em debate. E assim, a gente vê nessa questão, e aí eu já faço um adendo, e lá no escritório a gente pensou muito nisso, sabe? Tem um momento que a gente para só para conversar sobre essas coisas. E com grande expertise, o doutor Tarsílio, né? Sim. Que é meu chefe lá, nosso professor também. Um abraço para ele, né? Para o Otacílio. Para Leandro Lins para nossa também. coordenadora, professor Wélio da Conhece o Hélio? Conhece o Hélio? E aí a gente pensa muito no seguinte: a gente não pode se esquivar de utilizar a inteligência artificial, porque uma petição que eu demoraria uma semana para entregar, eu entrego ela em 1 hora. Mas a partir de quê? A gente tem um POP, né? Que é um plano operacional padrão, que a gente faz o seguinte: antes de você utilizar a inteligência artificial, você tem que pensar no que é que você quer. Ah, chegou o processo X. Qual é a estratégia do processo? Não, aconteceu isso, isso e isso. De acordo com o que a gente viu, a melhor solução é fazer isso. Então, a partir disso, que a gente pensa lá coletivamente, aí eu vou para a produção. Jogo os dados do que é que eu quero, de como vai ser, e aí ele me dá uma peça do modelo que eu quero. Que esse vai ser eu penso nesse momento que assim, é que nem o professor falou, a gente não tem resposta, né? Porque é tudo muito novo. E a gente tá vivendo muitas coisas. Então, para mim, nesse momento, eu ainda sou um cara que eu morro de medo de tecnologia, por incrível que pareça. Né? A gente pensou, quando fomos colocar lá para automatizar algumas coisas, ei, não dá certo não. Sempre foi aquele cara não, peraí, vamos com calma. É seguro mesmo isso aí. Pensando em quê? Pensando nas informações que a gente expõe, pensando na maneira que a gente vai dar liberdade para alguém que está atrás dessa máquina, porque não é somente o GPT ali ou o cloud. Tem alguém operando por trás. Tem interesses por trás. E aí, já entrando no tema do professor de hoje, né? A gente sabe que politicamente eu compro banco de dados para poder manipular informações. Ou manipular informações, ou até mesmo direcionar meu conteúdo para um público específico, visando um fim legal e bom, né? Pessoas que pesquisam sobre o que eu vou falar politicamente, está aqui, então eu vou direcionar minha propaganda para eles. E muitas dessas grandes empresas, elas comercializam isso. Eu quero um banco de dados de telefone de pessoas que pensam dessa maneira. E aí, legalmente, que isso é até um crime eleitoral, eu vou e faço uma divulgação em massa de um conteúdo X. E isso eu vejo como uma preocupação. E o senhor, como pesquisador, acho que pode, né? E interessante você estar falando, Pedro, porque deixa de ser, né, uma busca por conhecimento, né, mas você busca simplesmente confirmar aquilo que você já acredita, né? Você busca a confirmação daquilo que você já crê, né? E o seu interesse se limita tão somente a isso, né? Então, nesse tema que a gente está discutindo aqui, para onde caminha, então, o direito não, melhor dizendo, para onde caminha as eleições, né, a escolha eleitoral, diante de tanta ação, né, do algoritmo, condicionando, influenciando, direcionando, né, as escolhas, as decisões, né? Que cenário é esse, professor? Bom, eu gostaria de ter uma resposta mais otimista, mas infelizmente eu não a tenho. Tudo que eu tenho estudado, pesquisado, lido, confrontado e vivido como advogado eleitoralista me levam a uma conclusão mais preocupante. Cada vez mais
a capacidade do debate público democrático está sendo corroída. Há uma grande erosão no elemento fundamental da democracia, que é o voto livre e consciente, a partir de um debate público, racional, lógico, que tenha no centro o interesse público, ou seja, a formação de políticas públicas que resolvam problemas reais da sociedade. Isso está sendo paulatinamente e de maneira muito rápida substituído por uma digitalização do debate. Nós vivemos uma transição do debate democrático, da praça pública e dos espaços públicos para as redes virtuais. E mais do que isso, nós vivemos um momento de substituição de mediação. Todo o debate público democrático que nós construímos pós-regime de exceção no Brasil, ele foi mediado pelas instituições oficiais, né? Pela mídia formal, oficial, profissional, pelas instituições públicas, pelo Congresso, pelo Poder Judiciário, pela escola, pela universidade. Todo o debate público era mediado por instituições. Hoje esse debate público é mediado por algoritmos. É mediado por plataformas. E essas plataformas criam pastas de microsegmentação a partir de milhares de cliques que cada um de nós dá diariamente nas redes sociais, o que a gente curte, o que a gente compartilha, o que a gente comenta, o que a gente compra no cartão de crédito, as páginas que a gente visita, o que a gente pesquisa no Google, tudo isso é colocado em uma pasta de microsegmentação, e essa pasta de microsegmentação é comparada com bilhões de outras que vão formando bolhas de pessoas que pensam mais ou menos do mesmo jeito, têm mais ou menos o mesmo sentimento e que, portanto, se direciona para aquela bolha o discurso que interessa. Porque a principal pergunta, Aldísio, a mais inquietante, talvez, não é se nós estamos, se nós somos capazes de distinguir o falso do verdadeiro, né? A mentira da verdade. A pergunta mais inquietante é: nós queremos a verdade? Sim. Tá entendendo? Ou nós queremos apenas a confirmação daquilo que a gente já pensa? Verdade, né? As bolhas são isso. A bolha é um lugar onde já se tem uma pré-definição do que se acredita, né? Eu já acredito que o mundo é assim, eu já acredito que a verdade é essa, eu já acredito que isso é teoria da conspiração e que isso é verdade, eu já tenho essa crença e não estou disposto, não quero deixar de assistir o meu programa na TV ou a minha série no Netflix para ir debater isso com ninguém. Eu quero só receber as informações que confirmam o que eu já... Porque isso me conforta. Quando eu recebo muitas informações ou muitas notícias de lugares diferentes, confirmando aquilo que eu já penso, eu me conforto. Não, tá vendo? Todo mundo pensa como eu penso, então tá tranquilo. Eu não vou perder meu tempo debatendo isso com quem pensa quem está errado, quem está iludido, com aqueles que já estão capturados ideologicamente pelo outro lado. Então nós vamos deixando de pensar, deixando de promover o debate, o confronto de ideias, e vamos nos confortando com aquilo que confirma o que eu já penso. É o que na ciência política nós chamamos de viés da confirmação. Hoje as eleições e o marketing político é feito a partir do viés da confirmação. Um candidato, ele para qualquer tema, segurança pública, saneamento básico, salário mínimo, ele não tem uma proposta, ele tem propostas customizadas para cada bolha. Cada bolha vai receber uma proposta diferente que toque no interesse e na visão de mundo daquela bolha, né? Então, o que é que isso promove de imediato? Promove o fim do debate público de ideias. Polarização, indiferença. O fim do debate, sim. Se nós não temos mais ideias distintas sendo confrontadas em uma mesa de maneira racional, vendo a consequência, vendo isso é possível, isso não é, isso é absurdo, tem como fazer isso? Não tem. Por quê? Porque não tem dinheiro, porque não tem espaço, porque não está fora do que a Constituição permite, né? Nós não temos mais esse debate. E aí a pergunta é: a democracia sobrevive a isso? Dialética foi pelo ralo aí faz tempo, né? A democracia sobrevive sem o debate público de ideias? Eu tenho uma dificuldade muito grande em acreditar que sim. Embora, Aldísio e Pedro, eu não acredito que vá se mudar o nome, né? Nós vamos continuar chamando de democracia algo que não tem mais nada a ver com ela.
E assim, o professor me fez visitar um momento muito bom no meu ensino médio, né? Eu tenho um amigo, inclusive, vou mandar um alô para ele, Jairon, né? Acho que o senhor deve conhecer. É, e que, professor, eu e ele eram os extremos no ensino médio. Extremos. Ele com a opinião política 100% de um lado e eu 100% de outro. Na sala de aula, a gente só faltava se esmurrar. Mas tocou pro horário do intervalo, era incrível. A gente descia nós dois juntos para tomar um café. E conversar sobre aquilo que a gente estava debatendo em sala de aula. E hoje em dia, né? E aí eu pego até na universidade do senhor, como professor universitário também, tem propriedade bem mais do que eu para falar sobre isso, mas eu vejo que hoje a gente se priva de muitos debates por comodismo, né? E recentemente eu estava falando a meus colegas que não deve ser bem assim, que no mundo jurídico, né, particularmente, a gente vai chegar em momentos que alguém vai falar alguma coisa que a gente não quer ouvir. E como é que eu vou me preparar para isso? Se eu não tive uma discussão prévia, se eu não estou acostumado a ouvir aquilo que não está dentro do que eu acredito. E realmente, isso é preocupante por duas coisas. Uma, pela questão da... As pessoas hoje não têm uma saúde emocional tão bacana, né? E eu creio que já é um reflexo dessa falta do diálogo com o que é contra você, né? É algo que eu não acredito, mas eu tenho que escutar e respeitar da mesma maneira. E a outra questão é que realmente enfraquece o poder do conhecimento. Se eu não tenho se eu não tenho dois, a questão do Miguel Real, né, que vai trazer o fato, valor e norma, né? É ele mesmo. Então, a gente vê, se eu não tenho um fato que aconteceu, se eu não tenho dois pensamentos, eu não tenho como valorar ele, né? E se eu não tenho como valorar esse fato a partir de duas opiniões diferentes, eu não tenho como criar uma norma. Então, como vai ser esse Impacto geral, né? desenvolvimento? É isso, e mexe com todo mundo, né? Porque assim, eu sou aberto aqui a uma discussão em chegar para o professor e dizer, professor, eu não concordo com o senhor por isso, por isso, por isso, como minha coordenadora bem falou, né? Existem mais de 3.000 anos de estudo aí, então vai estudar, tem alguém que falou alguma coisa que você pensou. Então eu não concordo com o senhor por isso, por isso, por isso, porque atrás alguém escreveu sobre isso, assim, assim, assim. Mas alguém que não vai estar disponível a essa discussão, como é que eu vou conseguir aprender até com outra pessoa? Veja, Pedro, tem duas questões que a gente precisa trazer aí. A primeira delas é que a democracia, ela se caracteriza justamente por ser o regime do confronto, do conflito. Aonde não pode ter conflito de ideias é na ditadura. Onde você não pode pensar diferente é na ditadura. São nos regimes de exceção. Aí você não tem liberdade para pensar diferente, ao contrário. A democracia é o regime do conflito de ideias. É muito importante. Sem conflito de ideias, não é possível a democracia, né? E quando a gente pensa no poder judiciário como poder garantidor da democracia, né, eu costumo dizer que o direito e a política eles andam de mãos dadas, né? A política decide e o direito garante. Né? Quando a Constituição Federal diz lá no artigo 1º, Brasil é uma república federativa formada pela união indissolúvel dos Estados-membros do Distrito Federal e se rege pelo... Quem definiu aquilo foi a política, mas quem garante é o direito. Então, direito e política são dois lados da mesma moeda. Qual é o problema que nós temos hoje? É que o direito, embora imagine ser, ele não é uma ilha. Se nós temos uma crise geral do conhecimento na sociedade, nós temos também um reflexo dessa crise geral do conhecimento no direito. E isso tem vários fatores. Um deles é a maneira como se estrutura as carreiras jurídicas e os concursos públicos. O concurso público é que você dê a resposta certa. Só tem uma resposta certa. Ou é a A, ou é a B, ou é a C, ou é a D. Não existe nuance. Não existe possibilidade de debate. E o que é que hoje os alunos de direito, em sua grande maioria, querem? Passar em concurso público. Então o aluno do direito quer saber a resposta certa. Ele não quer saber a nuance, ele não quer saber o debate, ele não quer saber o outro lado. Ele pergunta, eu devo marcar qual? É isso que eu quero saber. Qual é a resposta? E os concursos continuam, as bancas continuam insistindo em avaliar por um conhecimento repetitivo, metódico, não reflexivo.
Você precisa saber a legislação, você não precisa saber o direito para ser aprovado, porque o direito é debate, o direito é confronto. Né? E isso é o que está em crise. Né? Quando você olha hoje um aluno do curso de Direito de qualquer lugar, quantos clássicos básicos do direito ele leu até chegar ao 5º período? Estou falando do claro, não estou falando de pegar uma tirinha, uma coisinha qualquer e ter lido um resumo ou escutado um audiolivro que resumiu em 15 minutos a teoria pura do direito de Kelsen. Quantos alunos leram Kelsen? Quantos alunos leram Beccaria? Quantos alunos leram Miguel Reale? Confrontaram as ideias? Veja, o direito, assim como qualquer outra área da sociedade, vive uma crise também do conhecimento. Isso tem muito a ver, não só, muito a ver com a forma como as bancas e os concursos selecionam os aprovados. Não se, a própria OAB, eu sou um defensor do exame, acho que precisa haver exame, mas sou um crítico da forma como o exame hoje lhe pergunta o que você não precisa mais saber. Porque o exame lhe pergunta justamente o que a inteligência artificial vai lhe dar pronto. Saber prazo, saber qual é o artigo, não é mais o que você precisa saber. O que você precisa ter é a capacidade de argumentar. Sob que bases você vai argumentar? Sobre que conhecimento você parte para argumentar? Sobre que teoria, sobre que teóricos, sobre que obras, sobre que livros, sobre que aspecto da realidade cultural, sociológica, antropológica você debate. Como isso está muito fora do âmbito do interesse do debate de uma sala de aula de direito hoje, isso provoca justamente essa crise do conhecimento jurídico de uma geração que está sendo formada para ser substituída pelo chat GPT, porque vai saber justamente o que o chat GPT sabe melhor do que ele. Então, nós vivemos uma situação difícil. Se o aluno de direito, se o acadêmico de direito não se aperceber do que importa, do que é que vai distinguir, o que é que vai distinguir, Aldísio, o futuro profissional do direito da máquina? É a capacidade humana que ele tem de refletir a partir da condição humana, a partir do sentimento humano, a partir da realidade humana, da cultura humana, das nuances do sentimento humano. Eu lembro de professores que eu tive, como o professor Roque de Brito Alves, que dizia: quando você tiver um tempinho, leia direito, leia um livro de direito, mas se aprofunde mais em Dostoiévski, se aprofunde mais em Tolstói, se aprofunde mais em Shakespeare, porque está ali a condição humana. A condição humana é o objeto principal do direito. O que é que leva alguém a matar alguém? Ódio, ganância, medo, inveja. É a condição. O crime é produto da condição humana. O fator principal do crime, ou aquilo que nós chamamos de motivação do crime, é a condição humana, é o sujeito humano, são as nuances humanas, são as dores, os sofrimentos, as mazelas humanas. Isso interessa hoje ao aluno de direito discutir em sala de aula? Então, veja, o que é que nós estamos... E isso é o que o Claudio não sabe. Isso é o que o chat GPT não sabe. O resto, mais ele sabe mais que qualquer um de nós. Porque o banco de dados e a capacidade que ele tem de organizar isso, separar e definir como isso deve ser apresentado é muito maior do que a nossa infinitamente. Mas a dor humana ele não sente. A capacidade de interpretar a ganância humana, a capacidade de interpretar o ciúme, a capacidade de interpretar aquilo que é específico do humano, ele ainda não tem. Não sei se terá, mas ainda não tem. Então, o que é que vai distinguir o advogado do chat GPT do advogado capaz de argumentar, de pensar e de questionar a petição feita pelo chat GPT? É a capacidade humana, o conhecimento sobre o humano. O direito é um curso que a gente diz que ele está no campo das ciências humanas, embora seja tratado como uma técnica. Então, é uma distorção. E é um reducionismo. É uma distorção grande e que pode trazer consequências graves, principalmente para quem está iludido com o chat GPT e o cloud, e que essas coisas vão me fazer um bom profissional do direito. Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas, embora não possa cravar
de que isso não seja possível também, de que o cara lá que domina tudo não seja um grande orador, hermeneuta, não sei. Eu apenas estou colocando aqui uma impressão que eu tenho sobre o que vai distinguir os profissionais de direitos relevantes daqueles que vão ser profissionais de direito que só vão ter clientela pelo preço. E aí eu pego esse gancho do senhor e já trago realmente impresso, né? O último concurso agora para magistratura, eu estava conversando com o nosso professor e ele estava explicando justamente isso. Eu fiquei boquiaberto, Aldísio, que, se eu não me engano, eram 85 vagas para juízes e foram 10 aprovados. Pronto. Tem 85 vagas e 10 aprovados. Ou seja, tem 75 vagas no limbo aí. Ainda assim, Pedro, o problema principal não é esse. O problema principal é qual foi o tipo de conhecimento que a banca exigiu que o juiz tivesse para ser aprovado? Foi um conhecimento procedimental, processual, aritmético, ou foi um conhecimento sobre ética humana, sobre realidade social? Como é que você aplica o direito sem conhecer a realidade? A escola francesa, né, o Charles Rippé, que é um dos principais representantes da escola sociológica francesa, ele dizia: quando o direito ignora a realidade se vinga e ignora o direito. Será que a elite jurídica do país conhece a realidade? Sociológica, antropológica, cultural? Será se existe na decisão um senso ético? Ou será que nada disso foi exigido para quem foi selecionado? E ele não tem culpa, ele não foi exigido isso dele na seleção, não foi esse tipo de conhecimento que foi avaliado, foi um conhecimento mais técnico, mais procedimental, mais aritmético do direito como técnica, o direito como técnica e não o direito como fator racionalizador da vida social. O direito é fator, fazendo aqui uma homenagem ao Boaventura de Souza Santos, Sim. O direito é um fator racionalizador. A racionalidade social se espelha no direito. O direito é, sobretudo a norma jurídica, é sobretudo uma norma ética de conduta. E a avaliação sobre a norma jurídica não pode se afastar disso. Mas é isso que nós estamos vivendo hoje. E essa foi a pergunta, né? Será se o concurso foi tão difícil assim, ou isso já é um reflexo dessa nova geração do direito que está saindo, né? Outro reflexo é realmente a questão do próprio exame da ordem, que por mais que seja esse aspecto técnico, né, direto ali, que você só precisa estudar a legislação e ir para fazer o exame. É simples o roteiro de estudo, né? Mas a quantidade de reprovação é gritante, né? Eu acho que no último exame, salvo engano, foram 40% de reprovações das pessoas que se inscreveram. Então, a gente vê que realmente a capacidade de pensar fica muito reduzida. E isso a gente vê nas notícias, né? O professor Welda me indicou, desde que ela indicou, eu sigo o portal Migalhas, que vai caindo muito conteúdo. E justamente o que o professor disse, não o conteúdo de direito, mas o conteúdo do direito, né? Da vida do direito ali, né? Que aí eu já faço uma menção ao livro do Rudolf Erg, né? A Vida do Direito, né? E tem outro livro que é de um alemão que diz assim: a luta, a vida do direito e a inutilidade das leis, né? Ele já é bem mais grosso, é um livro muito bom. Mas a gente vê que profissional X sendo multado porque utilizou a IA e criou uma jurisprudência do tribunal que ele deu a sorte da desembargadora que leu a peça, foi ela que dizia que tinha aquela decisão e não existia, né? Então, assim, nem corrigir mais as pessoas estão corrigindo. Porque se isso aí passasse uma correção, eu canso de escrever petição e vir na petição uma coisa que não existe, de que não é. Inclusive, a gente mesmo na prática simulada que a gente teve lá, com a professora Welda, eu chamei: professora, vem cá, olha aqui isso aqui. Mostrando a ela que realmente é interessante a gente ter essa ferramenta que vai nos ajudar. Mas a gente não tiver o conhecimento em paralelo que vá corrigir, que vá resolver ela ali, a gente não consegue crescer, né? A gente fica ali um profissional medíocre,
dentro da média, ele consegue se sair, mas você nunca vai conseguir se sobressair. E aí eu já faço um recorte para a fala do professor. Lá na faculdade, graças a Deus, desde o primeiro dia que eu pisei, né, eu tenho orgulho de dizer isso, eu nunca pensei em concurso, sabe? Porque eu vejo que a partir... primeiramente, que a advocacia é uma profissão muito linda, né? É a única profissão que você pode falar por alguém, que você pode... E aí já pegando o adendo da inteligência artificial, que você pode ir lá e a Aldísio tá aqui passando por um problema, e a Aldísio não sabe como é que ele diz esse problema dele. Eu vou lá e digo, ó, o problema de Aldísio é esse, ele tem direito a isso, ele precisa disso. Então, o médico, você chega lá, o médico lhe passa um remédio e pronto, resolveu o seu problema. Mas o médico não pode ir lá e dizer, ó, ele quer isso. É isso que ele quer. Então, como é que nós podemos ser a voz de alguém? Como é que nós podemos representar alguém se nem pensando a gente está, né? E nessa maneira eu já faço outro recorte para o direito eleitoral, que é justamente isso. Como é que nós podemos escolher livremente, entre aspas, porque hoje em dia acho que nem todas as escolhas a gente faz livre, mas como é que nós podemos escolher livremente alguém que vai nos representar se nem nós mesmos estamos sabendo nos representar, né? Bom, Pedro e Aldísio, essa é a pergunta principal do meu livro. Inclusive é o título dele, né? Quem está no controle? O problema não é ter a inteligência artificial, ter o chat GPT, ter o cloud, ter o Gemini. O problema não é esse. O problema é quem está no controle quando o clique precede a consciência. Quando eu clico inconscientemente. Quando eu clico substituindo a minha capacidade de pensar, de raciocinar e de decidir, Aldísio, a partir do livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele é um produto da nossa consciência. Ele é um cálculo entre possibilidades, consequências. Não há livre-arbítrio sem consciência. Eu preciso estar consciente da minha escolha, da minha ação e do resultado para que a minha decisão seja livre. Mas quando a minha decisão ela foi precedida por uma indicação, muitas vezes feita de maneira paralela, velada, por várias mensagens que eu recebo, por vários vídeos que eu assisto e por várias emoções que foram acionadas a partir dos gatilhos mentais que aquelas mensagens que eu recebi fez e que, portanto, a minha decisão foi tomada num campo pré-reflexivo. Antes de refletir, antes de pensar, eu decidi com base na emoção. Qual é a consequência disso quando nós estamos diante de uma democracia? E mais ainda, qual é a certeza que qualquer um de nós tem aqui de que está em uma rede social participando de uma conversa ou de um debate e que do outro lado está uma pessoa humana e não um chatbot? Então, como é que pode ter debate público, democrático, racional, que leve a escolha do voto como produto do livre-arbítrio e da consciência se eu não sei nem se estou conversando com outra pessoa humana? Porque se eu estou conversando com um chatbot, eu estou conversando com uma ferramenta insuscetível de ser demolida do seu pensamento. Ele está programado, tem ali uma programação para ele dizer aquilo, sustentar aquilo, e nada do que eu disser, refletir, pensar, vai tocar nele, porque ele não tem emoção, ele não tem sentimento, ele não tem capacidade reflexiva. Ele é uma máquina que está reproduzindo uma ideia, um pensamento, com o propósito de criar aquela visão de mundo. Então, veja, tanto a democracia como o direito eleitoral estão envolvidos nisso, né? Nessa pergunta central. Quem está no controle? O TSE está no controle? Nós, como eleitores, estamos no controle? Ou quem está no controle hoje, ou está em vias de assumir esse controle, são as grandes big techs capazes de, em conjunto, programar os algoritmos para direcionar o pensamento social para determinada circunstância. É possível, Aldísio, isso não está fora de perspectiva, embora pareça alarmista, é possível que nós já tenhamos uma eleição no Brasil, agora, cujo resultado corre o risco de ser definido a partir de decisões tomadas por 4 CEOs no Vale do Silício. Porque o problema não é o fake news, o problema não é o deepfake. Isso aí é o que a Justiça Eleitoral consegue ver.
Mas tem muita coisa que a Justiça Eleitoral não consegue ver. Por exemplo, nós não temos nenhuma norma capaz de decifrar o código do algoritmo que faz com que uma postagem de Audísio seja supervalorizada pelo algoritmo e ele tenha uma visibilidade de milhões de cliques, enquanto a minha postagem vai ficar ali no limbo do alcance orgânico com 10, 15 pessoas curtindo e comentando. Quem é que define isso? Qual é o código que está por trás disso? Os algoritmos são capazes, as redes sociais são capazes de definir que uma narrativa social vai ter visibilidade e outra não. E como nós vivemos hoje uma tecnopolítica, né, que é justamente a política que saiu do campo do debate público tradicional, da praça pública, das instituições, para o campo virtual, nós temos uma tecnopolítica. A tecnopolítica é regida pela lógica dos algoritmos e das redes sociais. Se nesse campo nós somos incapazes, as nossas instituições, a Justiça Eleitoral, a legislação eleitoral, a advocacia eleitoral, é incapaz de garantir que aqui haja impessoalidade, imparcialidade e paridade de armas, nós podemos estar sujeitos a um resultado eleitoral definido por interesses que foram definidos fora do Brasil. Que não tem nada a ver com os interesses do povo brasileiro, mas com os interesses econômicos das Big Techs, que já elegeram o seu principal adversário, que é o Estado. Os Estados-membros estão atuando para regular a atuação das redes sociais. E regular significa diminuir possibilidade de avanço econômico e financeiro, de ganhos. As Big Techs não querem isso. Elas querem diminuir a influência do papel dos estados ou assumir o controle político indireto dos estados. Quem é no Brasil que representa um risco menor de regulamentação dos nossos interesses? É a candidatura X. Então, nós vamos potencializar a visualização da candidatura X e deixar no limbo todas as outras propostas que representem o contrário. Estarei eu em devaneio psíquico ou isso é uma possibilidade? Ou isso é real? Diante de uma realidade onde até os relacionamentos íntimos, amorosos, afetivos são mediados hoje pelos algoritmos. Antigamente, a gente namorava com alguém porque um vizinho apresentou, porque era alguém do colégio, disse, fulana tá afim de tu, e aí junta, vamos marcar para sair, ajeitar. Hoje as pessoas se relacionam a partir do Tinder, a partir do Romeu, a partir do Match. O algoritmo é o cupido. Não é mais outro ser humano que media, não são mais as relações sociais do dia a dia que aproximam, que despertam o afeto, o sentimento. É o que o Match e o Tinder disser. Veja, se nós estamos diante de uma circunstância onde até as nossas relações afetivas e amorosas mais íntimas podem ser influenciadas e definidas pelos algoritmos, imagine você, meu amigo Audísio, o voto. É uma realidade, embora uma realidade pouco discutida. Embora isso ainda esteja fora do amplo debate público. Mas se nós não nos perguntarmos e colocarmos na mesa essa circunstância, ou seja, essa indagação, quem está no controle? Somos nós efetivamente que estamos no controle? É o TSE que está no controle? É o Congresso que está no controle? Ou são as grandes Big Techs com os seus algoritmos e redes sociais que já conseguem controlar as nossas escolhas privadas, o que vamos comprar, né? A roupa que eu vou usar no São João já está pré-definida, porque eu já recebi milhares de mensagens microsegmentadas pela minha personalidade, pelo que eu já procurei. Então, o algoritmo já sabe qual é a roupa que vai vender mais e qual é a que lhe interessa mais. Se as coisas da nossa vida privada, cotidiana, já são definidas pelos algoritmos ou têm um grande potencial de serem definidas pelos algoritmos, imagine só, Audísio, a decisão pública do voto e de quem vai governar e de quem não vai governar. Se nós não levarmos essa pergunta a sério, nós corremos o risco de ser os gorilas, de ser os contidos, de ser aqueles que são comandados por uma inteligência, por um sistema algorítmico de inteligência superior à nossa capacidade de refletir e de pensar. O livro ele caminha nessa perspectiva. O livro caminha nessa perspectiva. Ele não é um livro exclusivamente sobre eleições e direito eleitoral. Sim. Ele, evidentemente que ele vai por essa vertente, mas ele é um livro sobre mudança de paradigma humano.
sobre mudança social. Nós estamos vivendo hoje em um ambiente em que as nossas decisões privadas mais íntimas já são mediadas por algoritmos. No nosso dia a dia, a gente recebe aqui, Aldísio, a mensagem lá de quando... a mensagem do Spotify. Preparei essa lista para você de acordo com o seu gosto. E não é que o caba gosta mesmo, né? E você vai lá e clica e gosta mesmo. Ele definiu o que você vai escutar. Não foi você que foi lá e fez aquela lista. Né? O que é que a gente vai assistir na Netflix? Provavelmente vai assistir algo que já chegou um bocado de mensagem pra gente, dizendo que aquela série que está dentro do seu interesse, de acordo com o que você assistiu antes, lhe indico essa. E você, irrefletidamente, já assiste a série que a Netflix lhe encaminhou. A gente já falou do Waze, a capacidade que o Waze tem de nos mandar por caminhos que nós não seguiríamos se fôssemos pensar racionalmente. Né? Então, veja, no dia a dia, essas decisões já são altamente influenciadas pelos algoritmos. A pergunta agora é: os algoritmos terão também capacidade de influenciar decisões coletivas, públicas? Né? Ou seja, quem está no controle da decisão privada e da decisão coletiva pública não somos mais nós como eleitores, nós somos meras ferramentas guiadas pelos interesses pré-definidos das big techs e que usa para isso os algoritmos. Então, isso é uma mudança de ambiente, isso é uma mudança de paradigma humano, isso é uma mudança de perspectiva de futuro coletivo, público e democrático. Não é só uma eleição. Nós não estamos falando só de uma eleição. Nós estamos falando dos rumos que a humanidade poderá seguir nos próximos anos se nós não tomarmos a frente, não tomarmos o controle e nós contermos e controlarmos os algoritmos ao invés de sermos contidos e controlados por eles. Interessante. E que não assuste, né? Mas que provoque. Acho que essa é a intenção, né, da colocação do Isaac, né? Pensando aqui também no Platão, não é simplesmente para gerar assombro ou admiração, mas é para provocar a gente a repensar posturas, né, atitudes e, claro, a pensarmos também a sua própria sociedade em si, aonde o humano está nesse meio todo, né, nesse cenário todo. Há espaço para ele, ou ele está querendo o seu próprio espaço, ou ele está vendendo, né, aquilo que lhe é próprio, que lhe é de direito, né? Então acho que é uma provocação muito interessante. Em que momento está o livro? Já está pronto? Está em finalização? Vai ser lançado? Fala pra gente. O livro já está na gráfica, sendo impresso. Ótimo. Né? Agora no final de junho eu já devo receber a primeira remessa do livro. Vai ser um prazer vir aqui para a gente discutir, conversar sobre o livro. Eu já tenho o lançamento em Recife para o dia 8 de julho. Programado, e estou esperando só a confirmação da data que a gráfica me entrega para que eu possa organizar pré-lançamentos aqui também no Cariri, né? Já que, evidentemente, o livro é produto de um pesquisador do Cariri. Então, eu não quero abrir mão de um grande pesquisador, né? De fazer um pré-lançamento aqui no Cariri. Pelo menos 1 ou 2 pré-lançamentos na Câmara de Barbalha, na faculdade. Pelo menos 2 pré-lançamentos eu quero fazer aqui antes de ir para o Recife fazer o lançamento. Tem uma alegria gigantesca de ter tido o livro prefaciado pelo doutor professor Valber de Moura Agra. Olha isso. Né, que é uma referência hoje no direito eleitoral brasileiro. E no direito eleitoral questionador, reflexivo. No direito eleitoral que não se baseia apenas na norma. A norma é apenas o ponto de partida. Né? Mas entre a norma e a sua aplicação, existe aí um ambiente de nuances, de reflexões, de possibilidades, de argumentos, de debates. O Valber, ele é, sobretudo, um provocador do pensamento jurídico. Então, ter o livro prefaciado por ele é algo que me orgulha muito. Né? É um motivo de muito regozijo. Né, poder ter o livro prefaciado por um pensador que foi meu professor de Direito Eleitoral na Faculdade de Direito de Olinda, depois se tornou uma referência na advocacia eleitoral pela sua competência, né, pela sua capacidade de pensar e de argumentar, né, e agora o prefaciador do meu livro. Então, assim, eu tenho muito motivo de alegria e de felicidade por isso. Né, e tenho uma única expectativa, né, de que o livro possa colocar na mesa essas questões que nós discutimos aqui, que são pouco debatidas, sobretudo no direito eleitoral. Né? A incapacidade que a norma só tem de
de fazer esse controle. A norma só não fará. É preciso que haja uma reação social. É preciso que o eleitor, é preciso que o cidadão esteja atento ao movimento das redes sociais, às armadilhas, às bolhas, aos discursos fáceis. Eu costumo dizer, rapaz, quando você receber uma notícia que combina 100% com o que você pensa, já comece a levante as orelhas. Desconfie, né? Ela provavelmente foi customizada para você ou para a sua bolha. Ela foi feita sob medida, ela não necessariamente corresponde à realidade. E esse talvez, Aldísio, seja o principal problema que esteja na base de tudo. É aquilo que tanto Byung-Chul Han, como Yuval Noah Harari, como Yasha Mounk, como Evgeny Morozov, que são as bases teóricas principais do livro, vão chamar de desfactualização da realidade. A realidade hoje não é mais produto do fato, ela é produto da narrativa. E a narrativa não necessariamente é a narrativa de algo que aconteceu. Eu posso criar uma narrativa a partir de um fato não existente, né? E essa narrativa se impor como verdade, se impor majoritariamente no âmbito das redes sociais como a narrativa real, como a narrativa que representa a realidade, sem que o fato tenha ocorrido. Então, isso é a verdade, a realidade como um produto da desfactualização da realidade é o grande problema que atinge, sobretudo, o processo eleitoral. Né? Qual é a garantia que nós temos de que durante esse processo eleitoral todas as notícias que nós iremos receber nos nossos WhatsApps, nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de amigos, serão notícias que foram criadas a partir de fatos e não de narrativas irreais que, pela microsegmentação, pelo viés da confirmação e pela a sua circulação massiva, se tornarão ou serão tidas como verdade, quando na verdade terão sido um grande embuste que vai definir o voto do eleitor. Isso é interessante, Pedro, porque essa provocação do Isaac, porque nos faz pensar, né, no que está por vir. E o que está por vir, sabe o que é? É um grande podcast sobre esse livro, que a gente vai explorar bastante, a gente vai discutir muito, porque eu percebo as reticências postas nessa sua última fala, né? Da gente dar continuidade a esse momento, tratando agora especificamente sobre o conteúdo do livro, com profusão, com reflexão, com eloquência, que lhes são tão próprias. Eu acredito, já finalizando aqui essa nossa boa conversa, que aquele que traz consigo um repertório, aliás, primeiramente uma compreensão do conceito, do que é virtual, da inteligência artificial, e não simplesmente compreendendo como uma ferramenta, né, e colocando muitas vezes como fim último, mas quem entende bem o conceito disso tudo e associa esse conceito, né, ao humano, a um repertório humano, né, esse vai sair bem à frente. E não simplesmente ser um repetidor ou ser simplesmente alguém relativo, né, que relativizou sua condição de sujeito à própria máquina, ao algoritmo. Muito obrigado, professor. Que papo maravilhoso, que nos enriquece, nos enobrece, nos inspira e que mas, acima de tudo, nos provoca, né, Pedro? Nos faz pensar como alunos, né, do curso de Direito, que nós temos uma missão enorme pela frente de continuar contigo esse debate, essa discussão, não é? E foi uma alegria, né? Porque eu sempre ouvia muito bem falar do professor Isaac, mas essa, graças a nosso amigo, foi a primeira oportunidade que eu tive, assim, de dialogar e escutar realmente o grande conhecimento que o professor Isaac nos traz, que é, assim, essencial. Eu costumo dizer que eu sou um menino velho, né? Que eu sempre gostei de estar no meio das pessoas que vão me dar algum conhecimento. Eu lá, enquanto criança, era meu avô brincando de baralho e eu no meio dos velhos lá para escutar as conversas deles, né? Acho que é por isso que eu decidi ser advogado, que eu gosto de conversar. Mas é importante a gente saber onde buscar esse conhecimento. E tanto agora o professor Isaac quanto a sua esposa, a professora Wélida, minha coordenadora, sempre nos instigam a isso, a buscar um conhecimento firme, né? Que você pensou em alguma coisa, vai estudar um pouquinho, que tem alguém que já falou alguma coisa sobre. E a partir disso eu já pego como inspiração. Também estou estudando aí
no caminho do eleitoral, né? Tô vendo aí, meu TCC vai ser sobre eleitoral, com a graça de Deus. E vai ser uma alegria ter esse livro e Na sua referência, né? debater esses momentos que são tão necessários para o caminho da nossa democracia, né? Porque aí eu já deixo como consideração final, eu escutei uma vez essa fala, que diz o seguinte: se a gente pensa que nós não podemos fazer nada, né? Já tá tudo feito, eu não posso fazer nada. A batalha não é só essa, né? Um grãozinho de areia, eu posso sim modificar alguma coisa. E com esse, eu agradeço. Muito obrigado a Deus pelo convite, né? Muito obrigado, professor Isaac, pelo conhecimento que eu já vou levando daqui, né? E conhecimento é aquela coisa que nunca se acaba, né? Ele só vai se construindo e multiplicando. E eu aprendi bastante. Se Deus quiser, eu vou aprender bem mais. Que bom. Muito obrigado, Isaac. Bom, Aldísio, eu é que agradeço o convite. É sempre uma alegria muito grande estar aqui. Eu gosto muito de lembrar. O livro tem muitas referências culturais. No livro, está lá no livro Chico Buarque, está o Gilberto Gil, está o Belchior, está o Dostoiévski, está vários autores da literatura clássica e vários músicos. Eu lembrei disso porque quando você falava aí, eu lembrei de uma frase de uma música do Belchior que diz assim: o que é que eu posso fazer, um homem comum nesse presente instante, se não sangrar e usar a minha voz? Então, assim, o livro, a participação em podcasts, em debates, em rádios, o livro é produto dessa consciência de que eu sou muito pequeno diante de tudo isso, mas que diante da minha pequenez eu posso dar uma contribuição. E o livro é a minha expectativa, a minha esperança de dar uma contribuição um pouco mais ampla, uma contribuição que possa se alastrar nas universidades, entre os alunos, entre os colegas professores. É um livro com a linguagem muito simples, eu não usei juridiquês na linguagem do livro. Tentei colocar um academicismo mais moderado possível para que o cidadão eleitor, que não precisa necessariamente ser um acadêmico, tenha acesso ao livro, possa lê-lo, porque a proposta é essa que você colocou e fez muito bem a avaliação. A ideia é provocar. É provocar o debate. Eu não quero que ninguém concorde com o que está no livro. Eu quero que esses assuntos sejam debatidos, para que coletivamente nós cheguemos a alguma solução, para que coletivamente nós tiremos as conclusões do que está lá colocado como provocação e possamos, como coletividade humana, democraticamente decidir o nosso destino. Então, usar aqui a credibilidade do seu programa, do seu podcast, a credibilidade que você tem como comunicador, como professor, como cidadão, para colocar essas questões e para fazer essa reflexão a partir do livro que será lançado, para mim é um grande privilégio, uma grande alegria, que será redobrada quando o livro estiver pronto e eu puder retornar aqui para conversarmos diretamente sobre ele. Tenha certeza disso, porque é coisa nossa, então está na pauta. Muito obrigado, gente. Obrigado mais uma vez, Isaac. Obrigado, Pedro, pela oportunidade dessa boa conversa em nosso podcast Coisa Nossa. E, claro, espero sempre vocês por aqui para a gente dialogar sobre o que é interessante, sobre aquilo que nos inspira. E o que o Isaac provoca a gente, nesse livro, acredito que é justamente isso. Não é nos colocar diante do espelho, porque a gente pode até deturpar a imagem, mas é nos colocar diante de nós mesmos, nos levar ao interior de nós mesmos para nos tornarmos melhores. Se fizermos isso, já temos um passo muito importante sendo dado, não é? Um abraço, gente. Se inscreve no nosso canal se estiver inscrito, aciona esse sininho, compartilha esse episódio, essa boa conversa, pois se é coisa nossa, está na pauta. Um abraço, fica com Deus.